Roberta Guido mandou aqui. Opa. Em uma paralisia do sono, apareceram 3 greens no meu quarto. Eles colocaram as mãos por cima e comecei a levitar. Eu não me senti bem, fiquei com medo e comecei a fazer força contrária para descer. Os Greys, inclusive tem um quadrozinho aqui, não por acaso, eles não são ruins, tá? Pelo menos assim, dos que eu conheço, porque tem uma raça aí, então tem que abrir a possibilidade mínima. E dos que o Wagner conhece, inclusive ele tem um livro chamado Uma Lição Extraterrestre, do Wagner, tá? Que eles sempre são, além de super calmos e conscienciais, muitas vezes, diferentemente do que falam, amorosos. Eu já recebi em pé, num ambiente que estava, abraços de vários, como se fosse um cachorrinho pet. Eles me viam com lucidez, achavam super legal, como, meu Deus, um ser em evolução, como se o seu cachorrinho estivesse fazendo uma brincadeirinha bonitinha. Foi exatamente o que eu senti. Eles me respeitaram pela minha capacidade como ser humano de estar fora do corpo e me viram dessa forma e recebi um carinho desse jeito. Provavelmente o medo que você teve foi, lógico, são ETs, são seres estranhos, cabeçudos, olhudos, pequenininhos, que assustam. Tá? Então o cara estava tentando tirar você do corpo, provavelmente a abdução, normalmente, ela acontece fora do corpo, Roberta, tá? Mas o tempo inteiro está acontecendo, você consciente ou não. Eles quiseram lhe dar um presente, que é você participar com lucidez de um processo de se não sem lucidez. É muito importante para eles também conseguir pegar um ser humanozinho encarnado ali na sua vidinha e levar para ter uma experiência, tá? É muito interessante, eles veem isso com bons olhos. Eu não sei se você vai ser abduzido ou não, o que eles vão fazer, qual é o princípio, tem várias coisas que podem ser feitas por eles, mas normalmente eu lhe digo isso com a palavra do Wagner Borges, eles são legais, tá? Nunca, nós temos, o Wagner que tem lá, tem 50 anos, 45 anos de experiência, eu tenho quase 30, o Wagner tem 15 anos na frente aí, além de toda a bagagem dele em vidas passadas. E lhe digo, todas as experiências contidas, pelo menos por nós dois, foram positivas. Nunca nada negativo. Isso não quer dizer que não exista, tá? Mas da nossa origem projetiva, tranquilidade. Não. A próxima vez que acontecer, deixa acontecer. Naturalmente. Mas isso aí, essa situação dela não chega a ser uma abdução, né? É uma abdução astral, não é uma abdução física. Tá. Né? Entendi. Os caras estavam ajudando, a abdução diz que você vai levar ele para a espaçonave dos caras e tal, vai fazer um experimento. Pô, é um aparador, o mentor é um aparador. Um Grey é um aparador no nível consciencial que ele tá. Então ele não estava fazendo nenhuma maldade assim, ele estava tirando ela, até porque se ela quisesse tirar ela do corpo, tirava da tora ali, tirava e acabou. Eles estavam fazendo um trabalho energético para ensiná-la a sair do corpo e conseguir sair com lucidez para chegar a algum lugar. Quando eles querem fazer alguma coisa, não é, eles conseguem, fazem o processo de saída, você não consegue fugir de um Grey, se ele quiser. Não consegue. Por isso que não adianta. Eu tenho medo. Não adianta. Se ele quiser fazer alguma coisa, princípio do processo, eles vão fazer. E você não tem nenhuma possibilidade de correr. Assim como um bichinho que está no mar, um tubarão, na hora que um biólogo quiser pegar, ele vai pegar e o tubarão não vai poder fazer nada. E vai entender que a ação que foi feita, que é para catalogar, às vezes botar um chipzinho, é maldosa. Então também tem a questão, muita gente tem uma experiência ruim, entende como ruim, porque jamais se um tubarão pudesse falar, ele ia falar que, olha, um ser humano me pegou e foi legal. Não, foi horrível. Eu fiquei sem ar, ele furou, tá aqui, me chipou. É horrível. Então, a concepção, ela está muito ligada à forma como é feita, à questão traumática que é feita. Às vezes, situações que são feitas mais intensas, obviamente, não é tão simples. Tem situações que são um pouco mais fortes, que existe uma repercussão que vai saber qual é, né? Mas, de fato, se eles quisessem fazer, você não podia fazer nada. Se você conseguiu correr deles, é porque eles deixaram. Então, eles eram bondosos. Então era bondoso, com certeza. Vamos à próxima aí. Marcião. Márcio mandou aqui, ó, pra gente. Acordei em uma projeção, sentei na cama e vi uma luz intermitente, vermelha, da sala de casa, mas não fui ver o que era, mas sabia que era Grace. Voltei para o corpo. A galera tá com o negócio dos Greys hoje aqui. Mas, bom, você tá dizendo que eram os Greys, você sentiu no seu íntimo, eu não posso dizer diferente, porque quem mais sabe da experiência é quem tá tendo a experiência projetiva. Sim. Bom, lógico que existe a possibilidade de não ter sido e você ter feito, você sabe a existência dos Greys ao mesmo tempo,
você escreveu eles de forma errada. Então, eu não sei se você sabia tanto a existência deles, eu sabia saber no seu íntimo se eram eles, né? Com isso, eu não estou julgando nada, estou analisando que o fato de você não saber escrever os Greys corretamente, provavelmente você não tem um estudo profundo sobre eles, o que demonstra algo positivo em relação à sua experiência. Você soube no seu íntimo algo que não necessariamente você tinha sequer estudando, tá? Você estava sequer estudando sobre isso. Então, muito interessante isso aí, essa sua experiência, tá? E provavelmente foi alguma coisa assim mesmo. Algum processo, algum portal, alguma entrada, algum sentido energético, eles estão... E eu tive uma experiência na beira do planeta, tinha um planeta Terra aqui, vou usar aqui meu negocinho, tinha umas maçãs aqui. Tem um planeta Terra aqui, eu estava na órbita do planeta, numa estaçãozinha, num negócio, tipo uma navezinha do astral. Eu entrei nesse lugar, todo de vidro, tá? E encontrei com um ser que falou para mim assim, que assim, milhões de seres de outros planetas passam todos os dias no planeta Terra. Milhões. Tentando trazer com o objetivo de transmitir informação, claro, pelo plano astral, à humanidade. Então, é comum, eu estava conversando com o ET, inclusive, ali, tá? É comum que você, ao se portar, ao sair do corpo, se colocar à disposição, que você vai ter um contato. Se você estiver aberto à situação, ela vai acontecer, às vezes nem estando aberto, mas quanto mais aberta, ela vai. Eu falei você que eu já saí do corpo, olhei para o céu, só de pensar, eu fui captado e vi um ser invisível que encostou do meu lado na mesma hora. Então, eles estão aí o tempo inteiro. Somos seres viajantes, né? Seres viajantes. Vamos lá. A Hilda mandou aqui. Tenho constantes paralisia do sono e sempre aparece um ser escuro, tipo que vai me sufocar. Depois que isso aconteceu, desenvolvi crise de ansiedade. Preciso de orientação para mudar isso? Você disse que... Bom, a catalepsia projetiva, vamos conversar com isso. A paralisia do sono, tá? A paralisia do sono pode acontecer... Eu vou seguir para alguns lados, viu, Olida? Hilda, né? Maria. Hilda. A primeira coisa, pode acontecer um ataque em catalepsia projetiva na paralisia do sono? Pode. Porque você, na verdade, você está vendo o que está acontecendo. É interessante de falar isso, tá, Hilda? Se existe um ataque em catalepsia projetiva, significa com certeza que ele também está acontecendo no dia a dia. Então, um processo, se é uma coisa constante, tem um processo obsessivo, tem um acompanhamento espiritual, e o que também é absolutamente comum. Todos nós, em definitivo, passamos, seja por assédios permanentes ou temporários. Sempre. E às vezes com rotatividade. Com assédio temporário, pega por rotatividade, com intenções de realmente de fazer principalmente em pessoas espiritualistas. Mas também preciso falar a você que a catalepsia projetiva, Hilda, pode levar à ideia de que você está com o espírito te prendendo e não está. É o próprio sistema energético que causa aquela falta de capacidade de movimentação, que prende você dentro do corpo, com alguma atividade principalmente física. Então você não está conseguindo se mexer, você pensa que tem um espírito ali, imediatamente a coisa acontece, e o sistema, quando lúcido, leva a um trauma, que leva a uma repercussão de ansiedade e tal. Mas pensemos. O fato de você ter tido uma reação de ansiedade, alguma coisa mais complexa no sentido emocional, demonstra minimamente que a primeira opção é mais provável, que você esteja passando por um processo de contato espiritual, de processo obsessivo. Quer dizer que alguma coisa está interferindo, porque não é suficiente, apesar de parecer forte, a catalepsia projetiva é algo que faz parte da gente não só nessa vida, mas em outras. Então, não é suficiente, ou não deveria ser, eu não vou dizer que normalmente, eu vou trazer essa palavra, que você tenha uma crise de ansiedade por causa da catalepsia projetiva, uma vez que é algo que pertence a gente como ser humano há muito tempo, todas as encarnações que nós passamos aqui. Mas seria, se você estivesse passando por um processo obsessivo, onde o espírito se aproxima do seu sistema energético, não só para lhe perturbar enquanto catalepsia, mas durante o processo do dia a dia. O que fazer? Buscar ajuda. Tá? Em casos como, obviamente, tem que ver quanto enraizou essa dificuldade, não é só de origem espiritual, mas também de origem já física, quer dizer, potencializa e cria um processo de ansiedade que já depende também de um tratamento psicológico, quiçá psiquiátrico, que você tá, se você está vivendo desarmonizadamente com problemas, você precisa de um processo psiquiátrico. E isso parece, hoje em dia, eu queria falar disso, que as pessoas, falar de psiquiatra está chamando a pessoa de louca.
Não, eu não sou louca. Velho, quando você tá com um problema no braço, você não tem que ir no hospital fazer fisioterapia, inclusive, dependendo do processo? Muita gente, quando tem problema no juízo, não pode buscar uma ajuda, ou temporariamente na observação norteada, ou não. Qual é o problema? Então, existe um preconceito. Você sabia que os médicos psiquiatras não têm na sua receita nome psiquiatra? De propósito, para na hora que eles forem pedir um atestado médico, mostrar alguma coisa, não ficar vergonhoso quando ele faz um atestado. Um atestado médico não tem a palavra psiquiátrica. Que deveria ter. É tipo, há um preconceito embutido na coisa. Então é muito importante, primeiro, cuidar do corpo. Se já afetou, busca ajuda. Física, porque o corpo físico também é corpo espiritual. Em segundo, espiritual, que a catalepsia projetiva não vai parar, porque ou vai ou não, a projeção é uma coisa que vai continuar com você, tá? Aí você vai procurar um bom centro para fazer uma checagem ou um processo desobsessivo ou numa reunião mediúnica, onde você se sentir melhor. A Umbanda também faz, vários centros espiritualistas também fazem, tá? Normalmente, sendo bem sincero, nos lugares que eu frequentei, ou melhor, ou centro de Umbanda ou centro espírita, onde eles fazem os melhores trabalhos de desobsessão. Mas tem vários lugares que também fazem, né? Vai de sua, como eu disse, para dar uma checada, para dar uma olhada e com isso continuar mexendo as energias, fazendo com isso processo de utilização dentro de casa, que pode ser o evangelho no lar, qualquer coisa que as energias e faça você perder um pouco dessa sintonia, tá? Caso tenha um processo, você faz um mix de situação, onde cuida de todas as áreas. Isso vai facilitar o processo, com certeza, e não, para finalizar, se trave em relação à experiência extracorpórea. É sua liberdade, e ser nenhum pode, por causa de estar gritando na rua, fazendo bagunça, fazer com que você fique presa dentro de casa e não saia. Como tem muita gente que deixa de dirigir ou deixa de fazer várias coisas por processos traumáticos. Ela tem que fazer um esforço para vencer isso. Então, não permita, ou se já permitiu, faça um trabalho lúcido, que a sua liberdade é atingida por nada. Você precisa continuar trabalhando as energias e também voando fora do corpo. É isso aí.